E como o Jean acabou de apresentar, a nossa colunista às sextas-feiras, de 15 em 15 dias, ela vem para atualizar a gente, né, no mundo onde podemos dar uma atenção especial na área da saúde, não só da mulher, mas enfim, englobando praticamente todo o campo aí, né? Bom dia, Laís. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Jean. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Exatamente, nós podemos falar da saúde como um todo, né? Da mulher, do homem. E venho hoje com uma proposta de falar sobre a incontinência urinária na prática do exercício físico em atletas ou pessoas que não são atletas profissionais, mas que praticam exercício físico, e esclarecer um pouco sobre isso. Será que a culpa é do exercício? Será que a pessoa já manifestaria de alguma forma, né? Então hoje é essa a proposta que eu tenho para conversar com os ouvintes. Você sabia, Jean Bordini, que existia esse problema aí no isso que eu ia perguntar. Então tem essa situação, o esporte, é que você vai explicar se tem a ver ou não, né? Mas então fala-se muito em incontinência urinária em quem pratica esportes? Exatamente. Eu até comentei com o Marquinhos aqui antes de a gente entrar no ar, né? Que alguns pacientes, eles chegam no consultório, principalmente as mulheres, né? Chegam no consultório relatando que tiveram pela primeira vez a perda de urina praticando algum exercício físico e por vezes deixaram de fazer o exercício por constrangimento, por medo de piora. Então, o que é muito ruim, porque o exercício físico ele é importante, Sim. Ele é necessário, né, para nossa saúde, para o nosso cuidado. E aí a pessoa às vezes deixa de fazer por causa da incontinência urinária. Mas tipo, a pessoa não começou a praticar o exercício devido ao esforço físico, acabou surgindo esse problema, é isso? Isso, exatamente. Força muito? Tipo, exatamente, de força, então? Exatamente. De aumento da pressão intraabdominal, né? Então, a ideia é de realmente colocar isso para os ouvintes, né? Será que a culpa é do exercício? Será que foi o exercício que causou a incontinência urinária? Porque essa é uma questão, né, que as pessoas às vezes trazem. Então, primeira coisa, eu quero dizer o que é uma incontinência urinária. Quero esclarecer o que é uma incontinência urinária. Então, incontinência é toda situação que há uma perda de urina quando você não deseja. Há um esvaziamento vesical, ou seja, saiu urina, pouca quantidade, grande quantidade, sem você desejar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é normal. Isso é comum, mas isso não é normal. Então, isso merece um tratamento e um atendimento, e existe para isso. Por que eu estou definindo o que é incontinência urinária? Quando a gente fala da perda de urina no exercício físico, nós temos duas situações ou três situações. Temos a pessoa que perde urina, mas ela tem vergonha de falar sobre, ela fica com aquele constrangimento ali só para ela, às vezes ela deixa de praticar o exercício, como eu falei, ou ela usa um protetor, mas ela não busca ajuda. Né? E hoje também nós temos algumas modalidades esportivas que normalizaram a perda de urina e que, inclusive, tem a perda como um sinal de que, nossa, você treinou muito forte, seu exercício foi muito bom, você levantou muito peso, porque, você até perdeu urina. Então, tem gente que olha e acha que é suor. Mas eu digo assim... Nem sempre é, né? Isso, tem pessoas que, então, se sentem constrangidas com a perda de urina, e em algumas modalidades esportivas, isso chega para nós, profissionais de saúde, é como se fosse até um prêmio ali, né? Eu perdi porque eu fiz o meu máximo, né? Cheguei no meu máximo, consegui levantar a maior carga possível, gerou tanta pressão dentro do meu corpo que até saiu urina. Então, isso não é para ser normalizado. Mas né? Não tem a ver também com quem vai fazer exercício com a barriga cheia? Não. Não? Porque assim, eu percebo, quando não é piada mesmo. Eu percebo quando eu vou fazer exercício, que eu tô com a barriga mais cheia, você sente mais um desconforto na hora porque às vezes tem exercícios que você tem que pressionar o abdômen, né? Tem toda a situação. Certo. Então, de barriga cheia é ruim, é desconfortável. Então, não tem nada a ver. É claro que assim, se a gente se alimenta muito, né, e fica com aquela sensação de barriga cheia, pode gerar até outros desconfortos. E a pressão dentro do abdômen fica ainda maior. A barriga cheia, não, desculpa. A bexiga cheia. Tá. É por isso que você falou barriga cheia. Eu falei barriga cheia, mas a bexiga. Mas também acontece, viu, Jean? Porque as pessoas, quando elas estão, sei lá, com mau funcionamento do intestino ou se alimentaram muito, isso já gera, normalmente, um aumento de pressão no abdômen. Se aí você faz um exercício que gera mais aumento de pressão ainda, então isso acaba causando mais desconforto ou mais vontade de urinar, ou para algumas pessoas, às vezes até mais chance de perder urina, tá? Mas nunca é normal a pessoa perder urina praticando o exercício.
talvez algumas pessoas possam estar ouvindo e pensando, nossa, mas eu não sou normal, né? O que eu faço agora? Na verdade, essa é uma situação que ela deve ser cuidada. Tá? É mais assim, exercício de alto impacto? Isso, ótimo. De exercício de alto impacto, exatamente. E em homens e mulheres? Ou tem diferença? Os homens, isso também pode acontecer, mas normalmente é mais raro no sexo masculino, porque os mecanismos de conter a urina do sexo masculino é diferente do sexo feminino. O sexo masculino ele tem mais mecanismos para conter aos esforços do que no sexo feminino. Porque então, o homem consegue segurar mais a bexiga, consegue segurar mais, exatamente. Então, assim, respondendo sobre o exercício, que tipo de exercício? Porque as pessoas devem estar se perguntando, né? Será que eu me enquadro nisso ou não? Será que o exercício que eu pratico se enquadra ou não? Quando nós olhamos, o que mais causa a perda de urina na prática do esporte são as pessoas que fazem ginástica artística, né? Mas isso não é comum no dia a dia no indivíduo. Então, atletas que fazem ginástica artística têm uma porcentagem de 50% a 80% das mulheres, mulheres jovens, né, praticando ginástica artística, perdendo urina durante a prática. Por quê? Vejam bem, quando você está em pé e salta, por exemplo, numa plataforma, num trampolim, você tira os seus 2 pés do chão e você salta, aterriza de forma vertical, ou seja, reta, você pode aumentar até 16 vezes o seu peso corporal. Então, você pesa 50 quilos, você multiplica isso por 16 em sobrecarga no seu corpo. Vai para tonelada, né? Isso é claro, pensando numa atividade bem extenuante, num atleta. Mas quando a gente traz isso para o dia a dia, né, dos nossos ouvintes, talvez, que fazem outras práticas, quais são os principais esportes? Então, basquete, tênis, nós não temos nada falando, nenhum estudo assim grande falando sobre beach tênis, né? Mas assim, tênis, corrida. Talvez muitas pessoas que estejam ouvindo praticam corrida. A corrida, ela pode aumentar até de 3 a 4 vezes o nosso peso corporal. Porque na corrida, em alguns momentos, nós estamos com os 2 pés sem contato com o solo, né? Então, todo esporte de alto impacto é considerado aquele que nós tiramos os nossos 2 pés do solo por pelo menos 2 segundos e aterrissamos. Né? Então, tirar e aterrissar, tirar e aterrissar. Então, os esportes que envolvem salto, pulo, né? Arremesso, então futebol também isso acontece, né? Você dá um tiro, corre atrás da bola, então são os esportes que mais acontecem, sobe para cabecear, exatamente, o jump, quem faz aula de jump, todo mundo será que sabe o que é jump, né? Que são as camas elásticas que você pula em cima e às vezes você tem uma aula ali de HIIT, de pelo menos 50 minutos. Então, esses esportes, eles provocam isso, né? Como se você tivesse com o seu peso corporal aumentado. E aí, isso gera um impacto na musculatura da pelve, que é o chão da nossa pelve, né? Musculatura que dá suporte para os nossos órgãos e é a musculatura que contém a urina. Dessa forma, essas são as modalidades que estão mais atreladas, né, à perda de urina. No entanto, pode ser que agora esteja alguém nos ouvindo, fazendo um exercício físico, esqueci de uma coisa, musculação. Né? Assim, o levantamento de peso, não vamos falar só da musculação, né? O que se comenta muito sobre incontinência urinária é na prática do CrossFit. Porque o CrossFit é uma modalidade que junta exercícios que tem velocidade, né? Então, pulo, corrida, os saltos, né? E a carga. Então, você junta as duas coisas e aí, assim, tem mais probabilidade de acontecer. Alguns estudos mostram que existem mulheres que na primeira aula de CrossFit, por exemplo, nunca fizeram CrossFit. Na primeira aula, elas manifestam a perda de urina. Então, elas vão fazer a aula, elas não estão esperando que elas vão perder urina. E elas perdem. E se assustam com aquela situação. A idade interfere nisso? Ou a idade interfere nisso, com certeza. E até muitas acabam até abandonando já na primeira, né? Exatamente. Porque fala, opa, que estranho isso que aconteceu comigo, nunca aconteceu, né? Assim, a idade, ela é sempre um fator que nós chamamos de risco para a incontinência urinária. Quanto mais nós envelhecemos, mais chance de acontecer a perda de urina, né? De acontecer a incontinência urinária. Isso porque os nossos ligamentos, os nossos músculos, eles vão envelhecendo e vão perdendo a capacidade de sustentar a nossa bexiga e de sustentar a uretra, que é o canalzinho por onde sai a urina, tá?
Então, a idade sempre será um fator de risco. Mas o que chama a atenção na incontinência urinária, na prática de esporte, é que as mulheres, elas podem manifestar isso precocemente. Então, é uma mulher que fala, nossa, eu não estou na menopausa, eu sou jovem, eu não esperava que isso acontecesse comigo. Os estudos mostram uma idade média de 24 anos em praticantes de esportes, né, de exercícios físicos, perdendo urina. Então, apesar da idade ser um risco, essa é uma questão que talvez, né, no esporte, claro, quanto mais idade, né, você vai praticar o esporte, mais chance. Mas também pode acontecer em mulheres jovens. E tem solução para esse tipo de problema? Tem sim. E puxando assim essa questão da solução, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é a obesidade. Então, se eu pegar praticantes de exercício físico que estão com sobrepeso, excesso de peso ou obesidade, e pegar uma praticante que não tem esse excesso de peso, aquela que tem, né, que está numa condição de excesso de peso, tem mais chance de perder urina. Só que vejam bem, como que você faz para eliminar o excesso de peso? Exercício. Né? Uma restrição calórica, ou que venha de alimentação, ou de um gasto energético, né? Então, exercício físico. E aí, por vezes, a paciente vai fazer exercício físico, mas tem a perda de urina, a pessoa, a mulher, né? Não necessariamente a minha paciente. E aí, então, ela fica ali naquela situação, né? Faço, não faço, mas faço, tenho perda de urina. Então, é muito importante as pessoas entenderem que não é a solução abandonar o exercício físico, deixar de fazer. Então, existem duas coisas, a prevenção e o tratamento. Né? Quem está nos ouvindo, que de repente, eu pratico musculação com altas cargas, eu pratico aulas de jump, eu pratico corrida, faço parte de um grupo de corridas, por exemplo, eu jogo vôlei, né? Eu jogo futebol. Essas situações, as pessoas podem pensar, será que tem como eu prevenir para que um dia, né, com o excesso do exercício, com a frequência do exercício, eu estou pensando em prevenir, né, para que um dia eu não manifeste. Então, nós já temos evidências de que sim, é importante essa prevenção. Aquelas pessoas que praticam e que perdem a urina, às vezes não só na prática, tá? Porque ela pode perder na prática, ela pode perder também fora daquele momento do exercício. Existe o tratamento para que essa musculatura ela possa reagir naquele momento em que há um aumento da pressão intraabdominal. Então, por exemplo, vai fazer uma musculação, vai fazer a corrida. O que o músculo precisa fazer? O músculo que está aqui na nossa pelve, no nosso osso, ele precisa agir naquele momento, sustentando os nossos órgãos e fazendo o que nós falamos que é um mecanismo de esfíncter. Vou até mostrar aqui. O esfíncter é o quê? É o controle, né, do fechamento e da abertura. Então, no momento da pressão intraabdominal, a uretra, que é o canalzinho por onde passa a urina, ele precisa ser fechado para poder sustentar e poder segurar aquela urina que está dentro da bexiga, tá? A gente consegue fazer esse exercício depois de um especialista explicar em casa, não é? Ou não? Consegue sim, tá? Eu tô fazendo nesse momento, inclusive. Que ótimo. Será que tá fazendo certinho? Não sei se tô fazendo certo, mas... mas pode ser uma pergunta que, sei lá, pode até existir pessoas que não consigam identificar esse ponto. Sim, com certeza, com certeza. Que não sabem o que... Sim, e é um fisioterapeuta que passa. Exatamente, né? O fisioterapeuta, ele consegue avaliar. Por exemplo, se chegar uma paciente para mim querendo prevenir ou que já tenha incontinência urinária, eu vou avaliar desde o abdômen dessa mulher. Né? Então, assim, ou desse homem, né? Quando faz um esforço, como que seu abdômen se comporta? Então, eu tenho que avaliar. Quando eu solicito o movimento, eu estou fazendo o movimento, eu verifico, através de uma avaliação física, né, toda uma coisa muito bem organizada, como que o músculo responde. Ele responde rápido? Ele responde e consegue se manter ali, sustentando, contraindo, fazendo o movimento? Ou ele falha muito rapidamente? Ele se cansa muito rapidamente? As pessoas têm muita dificuldade de resistência dessa musculatura. Às vezes faz o movimento, mas não consegue manter o movimento por um tempo. Não consegue manter o músculo contraído. Seria o mesmo como se a gente fosse prender o ar e manter-se, né? Só que a gente não pode prender o ar.
Exatamente, Marquinhos. Tem que continuar respirando. Você causa outro problema daí. Exatamente. Olha só, quando a gente prende o ar, Marquinhos, nós fazemos o quê? Nós aumentamos a pressão dentro do nosso abdômen. Porque se eu prender o ar, eu seguro tudo lá dentro. Eu gero um aumento de pressão. Quando eu falo aumento de pressão, eu faço o quê? Eu empurro tudo que está dentro do meu abdômen para baixo. É isso que as pessoas precisam entender. Aumento de pressão é empurrar tudo que está dentro do meu abdômen para baixo. E, aliás, no exercício, desculpa, não, Jean, pode falar. No exercício, as pessoas prendem muito ar. Né? Sim, tipo, tá vou vendo? fazer força. Daí pega lá o peso e faz força e prende o ar. Quando prende o ar, ou às vezes vai correr, não consegue respirar direito correndo. Tem que ter um escape, prende o ar. Aí a pressão vai toda para dentro do abdômen. Então, quem pratica exercício, a primeira coisa que eu preciso fazer, inclusive, é ensinar a pessoa a respirar adequadamente durante o exercício. E, por exemplo, vai levantar um peso ou vai correr. Pode, claro que pode. Só que o seu músculo ele precisa ser ativado. O seu esfíncter ele precisa funcionar nesse momento. Então nós ensinamos para que ele funcione adequadamente, para que você tenha consciência na hora do exercício de ativar, de perceber seu músculo, de perceber se você não está empurrando sua bexiga para baixo, para você poder evitar a perda. Essa legal, é a dificuldade de fazer exercício. Quando você está fazendo exercícios, você tem que saber ativar o exercício certo, o músculo certo que você está trabalhando, senão a hora que um supino, você tem que prender o abdômen, né? Tem que segurar o abdômen, tem que contrair a costa também na hora de baixar, tem que fechar, depois tem que prestar atenção no peitoral. Então tem mais um agora, viu? E agora mais esse também, só que eu tenho essa dificuldade de lembrar em cada exercício, por isso que falo que quando você vai fazer academia, vai fazer exercício, você tem que estar focado. Exatamente. E a hora de puxar o ferro, você tem que pensar em cada músculo, em cada músculo, em cada movimento. Essa é a dificuldade. O esfíncter é o que corta o 2, afinal de contas, para o pessoal entender? O esfíncter, ele é um músculo grande que, na verdade, assim, o assoalho pélvico é essa palavra, que nós vamos conversar bastante sobre ele, é o chão da nossa pelve. Ele tem a função de esfíncter. Esfíncter é controle de abrir e fechar na hora que nós desejamos. Por quê? A hora que eu vou urinar, eu preciso ter um relaxamento. A hora que eu vou evacuar, eu preciso ter um relaxamento. É o mesmo músculo, o mesmo grande músculo que controla a urina, controla as fezes, controla os gases, por exemplo, intestinais. É aquele que tá no meio do caminho, Marquinhos. Ele não, eu sei. Eu só tô tentando para quem não tá nos ouvindo e não sabe o que exatamente, tá falando, né? Exatamente, tá? Então, a pessoa precisa respirar durante o exercício e adequadamente, e quem tiver essa queixa, que procure um profissional, existe tratamento, não deixe o exercício de lado, que ele tem muitos benefícios, e também para quem busca prevenir, né? Agora já sabe dessas práticas de exercício.